meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Vamos iniciar com mais uma videoaula de língua portuguesa. Então, organize o seu cantinho de estudos, pegue seu estojo, sua garrafinha com água e pegue o seu livro 3 de língua portuguesa. Vamos iniciar agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por nossa família, agradecer também pelos nossos amigos, que Deus possa continuar nos abençoando, nos iluminando, que Ele possa continuar cuidando de cada um de nós, amém? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Bom, meus amores, na nossa videoaula de língua portuguesa de hoje, nós vamos revisar o capítulo 15. Nós vamos rever os conteúdos que nós estudamos durante todo este capítulo, tá certo? Então, vamos começar aqui com a figura de linguagem. Então, vocês lembram, né, que nós estudamos um pouco sobre o sentido denotativo e conotativo das palavras. E aí, turminha, vocês lembram o que é sentido denotativo e sentido conotativo das palavras? Então, olha só, nós vimos, né, de acordo com os nossos estudos, que o sentido denotativo é justamente o sentido real da palavra, o sentido literal. Quando eu digo assim, ó, comprei uma bolsa nova, comprei uma bolsa nova. Então, aí a palavrinha bolsa está aí no sentido literal, né? Já o sentido conotativo, ele vai estar aí, né, fantasiando a palavra, né, que está sendo empregada na frase, e aí ela não vai estar no seu sentido real, ou seja, no seu sentido literal. Então, nós temos aqui, olha só, denotação e conotação. Então, nós estudamos que algumas palavras possuem sentido denotativo e conotativo. Que tal relembrá-los? Então, a palavra gato, no sentido denotativo, isto é, no sentido próprio, comum, habitual, significa animal felino. Como, por exemplo, nós temos aqui, ontem levei meu gato ao veterinário. Então, gato, né, está se referindo aí a um animal, certo? A um animal felino. Já no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, que não é o sentido comum da palavra, né? A palavra gato pode significar bonito, belo, né? Aí temos aqui um exemplo. Minha irmã acha esse artista um gato. Então, ela acha o artista bonito, tá certo? A palavra bater, no sentido denotativo, ou seja, no sentido real da palavra, significa vir ou ir de encontro a algo ou alguém, né? Bater em algo, em alguma coisa. Temos aqui um exemplo. Pedro bateu o dedão do pé na cama. Pedro bateu o dedão no pé da cama. Então, no sentido conotativo, a palavra bateu significa manifestar-se, vir ao pensamento, como por exemplo aqui, ó. Bateu uma saudade da minha escola. Esse bateu aqui, né, que veio aí o pensamento, né, da escola, e aí a pessoa sentiu saudades, certo? Então, aqui nós podemos observar, né, os sentidos das palavras e que as palavras podem possuir esse sentido denotativo, que é o sentido literal da palavra, ou o sentido conotativo, que é o sentido figurado, ok? Então, turminha, só relembrando, denotação é o emprego de palavra no seu sentido próprio, no seu sentido comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. Temos aqui o exemplo, né? Então, D de dicionário, sentido real. Conotação. Então, conotação
É o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado, que depende do contexto. Nós vamos ler aí a frase, né, para compreender o sentido que a palavra está expressando, né, qual é o contexto dessa palavra dentro dessa frase. Então temos aí, né, C de criatividade. Então temos aí o sentido figurado, tá certo? Agora, turminha, nós vamos revisar nossos estudos sobre as terminações das palavras com an e ão. Então, an e ão, turminha, possuem uma pronúncia similar, né? A pronúncia aí é bem parecida, porém, essas palavras, né, no caso são os verbos, eles possuem sentidos diferentes, né? No caso, comeram, termina aí com M, com an, né? M no final. A palavra aí comeram, o verbo comer, está conjugado no passado. E comerão, né, com o tio, o verbo comer aí foi conjugado no futuro. Então, nós, primeiro, né, podemos lembrar disso aí, que o verbo comer, qualquer verbo, quando ele está conjugado na terceira pessoa do plural, né, do pretérito, nós vamos terminar aí a palavrinha, né, finalizar a palavrinha com an, com M no final. E se for no futuro, esse verbo, né, ele vai ter a terminação com ão, com tio. Então, olha só o exemplo. As crianças comeram muito no lanche, pois sabem que amanhã não comerão mais. Então, o verbo comer aí foi empregado em dois tempos verbais. No primeiro, né, tempo verbal, comeram, aconteceu já, né, algo que já se passou, né, é uma ação que já foi concluída lá no passado. Então, a terminação aí se dá com a letrinha M. E comerão, né, a ação ainda não foi concluída, né, ou seja, o fato ainda não aconteceu. Então, se escreve aí com ão, com tio. Então, olha só, o uso do an e ão. Então, quando usar an e quando usar ão. Usa-se ão em verbos no passado, nós estamos aqui, tá? Indicando ações que já aconteceram. Exemplo, eles escreveram história ontem, escreveram, está se referindo a uma ação que já foi concluída. Essa ação aí já aconteceu. Eles dormiram cedo semana passada, então, dormiram semana passada, já aconteceu também, está no passado, tá bom? Então, quando usar o ão? Então, usa-se ão em verbos no futuro, indicando ações que ainda irão acontecer, né? São ações que ainda estão para serem realizados, certo? Temos aqui os exemplos, ó. Semana que vem eles irão sair. Irão. Está no futuro, ainda não aconteceu. Eles jantarão aqui amanhã. Então, jantarão também, né? Ainda está para acontecer. Então, turminha, ão com M vai ser utilizado nas terminações dos verbos, né, que estão se referindo a ações, né, que aconteceram no passado. E ão com tio está se referindo a ações que ainda estão por vir, ainda estão para ser realizadas, tá certo? E agora, turminha, nós vamos assistir a um vídeo. Preste atenção, que com esse vídeo você vai ampliar ainda mais os seus conhecimentos acerca dos conteúdos que nós estudamos, tá certo? Este, Pedro, o vídeo não quer rodar, não. Ihu, foi. Vamos ver a diferença entre Eita, sentido literal e sentido figurado. O sentido literal é o que a palavra quer dizer desde a sua origem. É o sentido real da palavra, é o sentido que está no dicionário.
sentido literal para transmitir mensagens claras e objetivas, quando queremos mostrar o verdadeiro significado. Vamos ver um exemplo. A cobra é um réptil. Quando você lê essa frase, logo pensa no animal. Nessa frase, nesse contexto, é isso mesmo que significa. A cobra é mesmo uma cobra. E o sentido figurado? No sentido figurado, a palavra adquire sentido com o contexto. Tá certo, isso é porque eu passei o dia sem internet. Podemos dizer que o sentido fica alterado. É quando a palavra sugere outras ideias, quando não é real. Vamos ver um exemplo. Eu estou gravando minha aula. Aquela vizinha é uma cobra. Nesse exemplo, fica claro que a vizinha é uma pessoa que faz intrigas, uma pessoa desagradável. A palavra cobra nos dois exemplos foi a mesma, mas o sentido delas foi completamente diferente. No literal, temos um animal, e no figurado, temos a pessoa. Vejamos mais um exemplo. Com aquela internet, eu já estou para pegar aquele bloqueador, meter no chão. Essa frase, fora de Ontem foi tão contexto, difícil deixa para gravar a aula dúvidas do quarto se estão ano. falando Que do de quarto ano sempre animal grava ou aparecendo. de uma Hoje eu estou pessoa gravando sem bonita. aparecer. Eu sou a Estou aqui na professora casa de Liliane Dani, Vieira sabe? e a nossa aula fica por aqui. Mas aí não tá dando para gravar aparecendo, não. Não tá dando para isso. Bem, turminha, e agora vamos praticar aqui, turminha, na primeira atividade. Nós temos os usos das palavrinhas com an, terminados com m, e ão, terminados com o aotil. Tá certo? Então, aqui nós temos assim, ó, o uso do am e ão. Am significa, né, que os verbos estão conjugados no passado, como nós vimos, e ão, que os verbos estão conjugados no futuro. An, né, aí o verbo vai estar indicando algo que já aconteceu, e ão, com o tio, está indicando uma ação que ainda está para ser concluída, como nós estudamos. Tá certo? Então, olha só. Eles já jogaram bola. Jogaram, termina com A, com M. Então, está no passado. Eles já jogaram, a ação já foi concluída. Então, quando a palavra indica passado, termina em an, com M. Olha só aqui o próximo exemplo. Eles ainda jogarão bola, então eles ainda vão realizar a ação. A ação ainda está para ser concluída, está no futuro. Então, quando a palavra indica futuro, termina em ão com tio. Eles pularam ontem. Eles já comeram esta manhã. Então, esses são alguns exemplos. Eles sairão amanhã. Eles chegarão depois de você. Então, olha só, turminha, as terminações, né? Então, passado, o verbo vai terminar em AM, futuro, o verbo vai terminar em AOT, ok? Então, vamos lá. Aqui, vocês iriam passar, né? Vocês vão passar os verbos do passado para o futuro. Bem simples, turminha, olha só. Eles voltaram ontem. E aí, como é que vai ficar, né? Eles, amanhã, como é que vai ficar? Depois, vocês andaram demais. Vocês, demais. Elas correram na pista. Então, como é que vai ficar aí o verbo correram? Elas bateram na porta. O verbo bateram também vai ser flexionado aí de acordo com o tempo. Vocês se reuniram ontem. E elas venceram a primeira rodada. Pensem aí, turminha, bem direitinho. Como ficarão esses verbos no futuro? Vamos lá? Então, primeiro, né, eles voltaram ontem. O verbo voltaram está conjugado no passado e no futuro fica o quê?
voltarão. Eles voltarão amanhã, certo? Vocês andaram demais. Andaram está no passado, a ação já foi concluída, e no futuro vai ficar o quê? Andarão demais. Vocês andarão demais. Elas correram na pista, elas correrão na pista. Elas bateram na porta, elas baterão na porta. Vocês se reuniram ontem. Vocês se reunirão ontem. Vocês se reuniram. Vocês se reuniram ontem. Vocês se reunirão amanhã. Elas venceram a primeira rodada. Elas vencerão a primeira rodada. Aqui, turminha, correram, era correrão, ficou comerão, mas foi um erro na hora da digitação, tá certo? Mas elas correrão na pista, ok? E aqui, né, o uso do sentido conotativo e denotativo. Então, vocês iriam prestar atenção nas palavras que estão sublinhadas e vocês iriam, escrever aqui no espaço em branco se essas palavras destacadas estão no sentido denotativo ou conotativo, ok? Então, vamos para aqui a primeira frase. Meu pai é meu espelho. Então, quando eu digo é meu espelho, o pai, Tominha, realmente é um espelho. E aí, como é que está? Em que sentido está a palavra espelho? No sentido denotativo ou no sentido conotativo? Muito bem, sentido conotativo. Segunda questão. Quebrei o espelho do banheiro. Então, aqui, quando eu digo que eu quebrei o espelho, esse espelho aqui, ele está no sentido denotativo ou conotativo? Muito bem, sentido denotativo. E na terceira questão, essa menina tem um coração de ouro. Olha só, turminha, coração de ouro. Então, essa expressão aí está no sentido denotativo ou conotativo? Parabéns, sentido conotativo. Bom, meus amores, então essa foi a nossa revisão de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E a nossa aula termina por aqui. Eu te desejo um ótimo final de semana. Que Deus abençoe você e sua família. Que Ele abençoe a sua casa. E nós nos veremos na nossa próxima videoaula de segunda-feira. Fique com Deus e até a semana que vem.